que acontece, pessoal? Vocês já devem ter percebido que quando vocês fazem busca no Google agora, lá no topo, onde apareciam os primeiros resultados, né, que era a grande briga, né, de uns anos atrás, era, pô, você precisa estar entre os primeiros resultados do Google. Agora, o lugar premium ali, o premium real estate ali do negócio é ocupado pela inteligência artificial, os resumos, né? É, Vou e até aí, o que que mostrar aqui que eu acontece? acho que Fica mais didático, né? é, quando vai voltar o horário de verão? Só preciso. E aí tem esse. Peraí, deixa eu colocar no React. Aí, aqui tem esse botão agora modo IA aqui que o Google. Isso, mas antes mesmo disso, já tinha, né, aquele resuminho, né? Ó. O Google Ah lá, já. A IA do Google mudou. alterou. Mudou. É, Até explicar pro pessoal por que que a gente tá fazendo esse negócio de quando vai voltar o horário de verão. É porque hoje à tarde, se você perguntasse pra IA do Google quando ia voltar o horário de verão, ela reproduzia uma fake news, né? Ela reproduzia isso. a notícia de um portal que não tem credibilidade nenhuma, falando que o governo já estava se planejando para o retorno do horário de verão, e ela dava até a data que ia voltar o horário de verão, entendeu? Isso mesmo. Esse é o novo modo IA, né? Que aí ele é uma coisa já mais dedicada. Vocês veem que ali à direita são os links que ele usou, mas já fica uma coisa bem mais escondida, meio que praticamente acessória ali, né? Ó, poderia ser como chama, um anúncio isso aí. Ele já tá virando paisagem, né? As coisas desse lado da tela. Mas voltando então, foi em maio desse ano que rolou essa declaração pesada. E se você for pensar, para uma executiva falar uma coisa dessa, é porque, né, é uma coisa que, enfim, causa um certo alvoroço aí, né? O que que É, acontece? Justamente. Ô, Bruno, e Hum, provavelmente, né, ela consultou o setor de compliance, de jurídico, antes de fazer uma declaração é, dessas, né? não, e assim, não foi qualquer uma, tá? Quem disse isso foi a Danielle Coffey, que ela é presidente da News Media Alliance, que é uma conglomerado, né, que representa mais de 200 veículos de comunicação lá nos Estados Unidos, entre eles Washington Post e o New York Times. Então, o que que ela falou exatamente? Rolando um pouquinho mais para baixo a matéria, a gente vê exatamente o que ela falou. Ela diz, Google simplesmente pega o conteúdo à força e utiliza sem dar nada em troca, a definição de roubo, né? Ela disse isso porque o que que acontece? Como a gente fez a experiência ali no modo IA, principalmente no modo IA, mas também naquele resuminho lá que você tem hoje na busca do Google, a primeira coisa que aparece é esse resuminho. O que que acontece? Ele está pegando conteúdo de dentro das publicações, certo? E tirando, né, lá de dentro e trazendo para você. Ou seja, ele está lendo por você. Ele está evitando que você vá lá, por consequência, e leia dentro desses sites. O que está acontecendo? Está caindo vertiginosamente o acesso aos sites. E a indústria, logicamente, está muito descontente com isso. E aí, para confirmar isso, né, no segundo link que eu coloquei lá na nossa pastinha, na nossa pauta, tem um estudo que comprova isso. É porque uma Eu, coisa são os caras falarem. eu só tô querendo puxar aquela imagem que eu te mandei para mostrar pro pessoal, da imagem da imagem da pesquisa do Google que a gente fez hoje de tarde, né? Eu quero só aproveitar antes da gente Uhum. passar para mostrar justamente esse ponto, né? Porque o Google ele vende como se além desse problema, né, do roubo de dados de jornalistas, né, de veículos e coisas do tipo, ele ainda vende como se isso fosse algo que tem valor, né? Porque é importante isso, né? Então, é- esse que a IA vai lá, busca, né? Mastiga isso e te devolve alguma coisa, tem valor, segundo o Google. Eles colocam aquele avisinho que pode ter erro, não sei o que lá, porque aquilo ali é só para eles lavarem as mãos juridicamente, entendeu? Mas se você for em qualquer apresentação do Google, eles vão falar que a IA deles é a última maravilha do mundo e que resolve todos os problemas da humanidade. Então eles querem isso, eles querem que isso tenha algum, né, valor ali
E dizem ter, né, valor, né? Enfim. Ah, cadê o negócio que eu te mandei? Achei aqui. Ah, é verdade, você tinha tirado um print, né? É. Aí, o print não nos deixa mentir. Hoje à tarde, ele ainda estava dando a informação errada. Aí, ó, esse foi o print, ó. Eu coloquei pro Google, horário de verão, que dia volta? E aí ele me respondeu no modo IA, o horário de verão voltará ao Brasil a partir de meia-noite de 16 de novembro de 2025 e terminará à meia-noite de 15 de março de 2026. Isso daqui é mentira, isso daqui é fake news, tá? Isso daqui, né, Isso aí foi um portal que, inclusive, ele tá aparecendo aí, ó, no print, alguma coisa de Sete Lagoas. Eu nem sei qual é que é né, se esse site é bom ou não. É um site regional, né? Às vezes é um jornal regional. Não sei de onde os caras tiraram isso, porque realmente, você pesquisando depois, você vê que era uma informação que não tinha em lugar nenhum. Inclusive, a informação que começou a aparecer depois era o governo negando, o ministro lá da área negando que tivesse planos. Pode ser que depois até venha uma notícia de que vai ter mesmo, mas oficialmente não tinha nada dizendo isso, né? Então, é, eles explicaram que assim, é uma coisa que está sempre em estudo, porque depende muito da geração de energia, do potencial de geração de energia, da água, né, da seca, das chuvas, depende de um monte de coisas. E eles estão falando que esse ano está mais seguro ainda do que o ano anterior, né? Que foi um ano de seca. Então, se ano passado não precisou, esse ano menos ainda, né? o que me chama Mas atenção, e aí, se a Bruno. pessoa entra lá, pronto, já sai pensando, né? Ó, não, vai começar tal, tá aqui, tá falado. Não, nas últimas semanas, eu ouvi de mais de uma pessoa que os pais, o tio, o primo e não sei quem, eles já se orientam por isso, entendeu? Eles já se orientam pelo que, quando você joga no Google e vem, né, aquela caixinha, né, resumindo e explicando, eles já se orientam por aquilo. Eles não vão ler outra coisa, eles não vão olhar outra coisa. Aquilo ali é tomado como verdade. Exatamente. E se você parar E, para olhar, a estrutura dessa resposta que está aqui é uma estrutura montada para passar confiança. Porque olha só, entenda as mudanças, entendeu? Entenda as mudanças. Se você chegou até aqui, ó, vai mudar mesmo, tá? Isso daqui já foi coisa. Agora, você é do sul, sudeste, centro-oeste? Olha aí o que você tem que fazer. Então, ela é montada de uma maneira a passar essa credibilidade. E isso tem muito a ver com a forma como todos os grandes fornecedores de inteligência artificial, eles montaram o produto deles. A inteligência artificial nunca pode assumir que ela não sabe, porque isso seria uma deficiência do produto. Então, ela tem que dar uma resposta. Nesse caso, como ela tinha como falar que o horário de verão vai existir, tinha como cravar, tinha isso na base de dados do Google, ela foi e fez, entendeu? não, Ela foi, e né? ainda eu acho que era o único resultado mais recente que dizia que sim, que ia ter, né? Como você já pesquisou, quando volta, né? Ou assim, vai ter horário de verão, se você pesquisasse assim, ele ia falar sim, porque a notícia mais recente estava lá falando que vai ter, vai voltar. E assim, esse é o modo, né? O modo dele de operar, tá, gente? E é triste, porque como eu falei, as pessoas estão se orientando dessa maneira. Então, a ponto de que o governo teve que vir e desmentir, né, cara? É assim, que absurdo. Antigamente, se um portal pequeno colocasse um negócio desses, isso ia dar uma discussão na cidade. E dali a pouco o tio do fulano de fora ia falar: gente, vocês estão viajando. O Jornal da Cidade tá mentindo. E morreu o assunto. Isso não virava um assunto nacional, né? Isso não tinha essa proporção. A gente fica tendo que desmentir, né? Desmentir coisas assim que não deveriam sequer ter saído, né? De um grupo pequeno de É. pessoas essa discussão, né? E aí, isso a gente já está falando do modo IA, que é uma coisa até mais grave, né? Mas pensando ainda só naquele chamado de Google AI Overview, que é aquela busca, aquele resuminho de inteligência artificial que aparece lá no topo da busca. Teve uma pesquisa que foi feita em maio desse ano, bem parelho aí com quando essa presidente aí do conglomerado de mídia deu essas declarações. E tem um link para isso, viu, Guilherme? Se você quiser abrir, é Já o, é tá na o tela. segundo link lá da planilha, legal. E ele diz o seguinte, que
Trata justamente dos impactos, né, disso. Esse estudo é da Pew Research, que é uma empresa de pesquisa conceituada. Eu lembro até que em 2011, fazendo minha pós-graduação, usei muitos números da Pew Research Center. Ó, o que que eles encontraram? Eles pegaram primeiro, né, eles pegaram 900 adultos lá nos Estados Unidos e monitoraram ali a utilização deles, né, de browser, né, navegando na internet. Três principais achados foram, né, o Google, os usuários do Google, né, que receberam um overview de inteligência artificial, clicaram nos links para outros sites, 8% do tempo, que é metade, praticamente metade do que aconteceu com os usuários que não tiveram esse AI Overview, né? Então, beleza, você fez sua pesquisa lá. O AI Overview te deu uma resposta, só 8% das pessoas, 8% do tempo, na verdade, as pessoas clicaram em outros sites para ver mais sobre o assunto. Quando não teve isso, foi 15%, né? Quase o dobro. Então, esse AI já é uma primeira amostra de que o AI Overview faz a busca morrer ali, né? O segundo achado foi que justamente sobre isso, né? Os usuários era mais provável que eles acabassem a sessão de busca deles ali depois de ver um AI Overview. Então, os usuários eles terminaram a sessão de navegação deles 26%, em 26% das páginas, comparado com 16% das páginas que não tinham esse AI summaries, né, esse AI overview. Então, fazendo com que as pessoas parassem de navegar muito mais. Então, morreu ali, ele fez a busca, apareceu aquele resuminho de AI, que é o que o Guilherme estava falando, as pessoas já estão se orientando por ali. 26% das buscas acabaram ali, sendo que quando não teve esse resuminho de AI, foi só 16%. E só 1% dos usuários que encontrou um desses AI Overview clicou em um link, olha, esse é o pior de todos, clicou em um link que é citado no sumário. Quando você faz a busca, ele traz ali. Será que a gente não consegue simular uma busca desse AI Overview? Que a gente foi no modo IA já, né? Mas a gente pode fazer uma do AI Overview para Sei. mostrar exatamente o que acontece para as pessoas. Então você pode buscar por qualquer coisa lá no Google. Eu tenho O que só mudar de tela primeiro, aqui. o Aqui, espacinho ó, lá, ó. esse daqui é o AI Overview. Exatamente, Eu ele fez perguntei uma o que é pesquisa. AI Overview pro AI Overview, entendeu? Então, aí esse resuminho que aparece, ó, você tá vendo? Isso aí nem parece mais uma busca no Google, né, gente? Que a busca do Google era, se você rolar um pouquinho a tela para baixo, você vai ver que começa a aparecer links. Pra gente, isso era a busca do Google. Agora não, começou assim. O que que acontece? Só 1% das pessoas que recebeu um desse aí clicou em links. Seja um link relacionado ali do lado direito, que são as fontes, seja um link embaixo. Então, isso aí tá canibalizando totalmente a busca, né, das pessoas. E isso aí tá, claro, afetando extremamente os sites, a ponto de a gente chegar finalmente na notícia que saiu essa semana, que eu vou pedir pro Guilherme abrir aí uma notícia da Exame, Vai. que diz justamente o seguinte. Eu acho que foi o primeiro grande, tá? Não foi o primeiro, mas é o primeiro grande caso de um conglomerado de mídia processando efetivamente o Google por causa desses AI Overview ou do modo IA. No caso aqui é especificamente do AI Overview. Eles nem ainda chegaram no modo IA, porque o modo IA é pior ainda, né? Como a gente viu, ele acaba realmente com o negócio. Quem processou foi essa empresa chamada Penske Media, Penske Media Group, que é dona, entre outras, da Rolling Stone e de outras empresas, como a Billboard, Variety, todas as revistas, né? São publicações, né? Processou o Google por uso indevido de conteúdo jornalístico em resumos gerados por inteligência artificial.
o tal AI Overview que a gente está falando, né? Foi no dia 13 que eles entraram com essa ação e eles estão pedindo, eles entraram exatamente num tribunal de Washington, que foi onde um juiz já tinha determinado em 2023 que o Google tinha monopólio ilegal no mercado de busca online. Então eles foram ali no lugar certo, né? O processo está pedindo indenização financeira e uma ordem judicial que proíba essa prática do Google. Segundo essa denúncia, né, que a Penske Media fez, os resumos com IA aparecem em cerca de 20% das buscas que apontam para os sites deles, prejudicando o tráfego direto e causando uma queda de mais de 1/3 na receita proveniente de links afiliados desde o fim de 2024. Então não é pouca coisa, né? Imagina 1/3 na receita. Os caras devem estar pouco desesperados, né? E aí, o que acontece? Eles afirmam que o Google ele só exibe os sites nos resultados da busca caso ele também possa incluir o texto no resumo de IA. Então é meio que uma imposição que o Google coloca, ó, o seu resultado, o seu site aparece na busca como link se o meu sistema puder aqui ler ele lá dentro e também trazer informação pro resumo de IA. Então, se você fala, não, não pode, então só seu site não entra na busca, entendeu? E eles estão usando esse domínio, que é 90%, né, estimado, né? 90% das buscas feitas nos Estados Unidos são pelo Google para impactar, para assim, para realmente dobrar, né, os caras, né? Eles são obrigados a fazer o que o Google pede. É só dar E uma aí, questão técnica aí, né? Existem portais de notícia que eles usam o que eles chamam, né, de barreira porosa, né? Que é, ele detecta que é um usuário máquina, né? Então, um Google, alguém que tem interesse na notícia para divulgar para outros lugares, e ele deixa acessar a notícia inteira. E se é uma pessoa, ele barra pedindo para você assinar, né? Ou deixa você ler é o uma ou duas paywall, né? reportagens, né? E depois coloca ali o paywall, né? Então a maioria dos lugares, para que a notícia apareça no Google, ele precisa ter esse paywall poroso, né? Ele precisa ser esse que, é o Google, pode ler e pode fazer. Ao fazer isso, o Google tá pegando, então, né, a notícia desse lugar, sintetizando a inteligência artificial e colocando lá no buscador dele, e as pessoas não vão clicar. É. Tá Nesse tipo de burlando o briga, paywall, né? Tá burlando é, o paywall. nesse tipo de briga que são duas grandes corporações, eu torço pra briga ser o mais sangrenta possível e durar o maior tempo possível. Pra mim, Bruno, o que muito me preocupa de tudo que a gente tá trazendo aqui é justamente os percentuais que eles apuraram de clique pra ler aquilo que eles estão vendo, né? A chamada, né? E pra ver se aquilo é aquilo mesmo. No mundo de clickbait, né? Em que a chamada muitas vezes sequer é o que tá contido no texto, a gente tá falando que quem usou IA clicou 1% das vezes, entendeu? Exato, 1% das exato. vezes. Assim, eu Pô, acho até que a gente pode ponderar um pouco, Guilherme, nesse sentido, porque pelo seguinte, né? Foi uma coisa que você falou aí que foi sagaz, que é o seguinte: as pessoas leem a chamada e já querem discutir em cima de chamada. Só que se você tem pelo menos o resumo da IA, você já tem um pouco mais desenvolvido, né? Em tese seria um avanço da pessoa só ler a chamada. Mas a gente sabe todos os problemas que envolvem isso, que a gente acabou de comentar aqui, e demonstramos, inclusive, né, o problema disso. é que É, eu tenho uma visão muito forte sobre IA, assim, né? De que a IA ela não pode fazer nenhum trabalho que você não domine, entendeu? Essa é a minha opinião sobre inteligência artificial. Então, se eu não li a matéria e eu peço um resumo para IA, eu não tenho garantia nenhuma de que aquilo é o que foi pedido, entendeu? Então, se eu uhum, li a matéria e eu preciso de um resumo dela para usar ou para, né, um exemplo daqui que a gente não usa isso, mas só dando um exemplo, né? Quando a gente tá montando a pauta, a gente lê as matérias, a gente faz as coisas. Digamos que a gente queira um resumo ali só para poder lembrar o que a gente leu, né? Nesse momento em que eu terminei de ler a matéria, eventualmente pedir um resumo para uma inteligência artificial, bater, verificar aquilo e falar, é isso mesmo que eu li, serve esse resumo, eu acho que é um apoio que pode ser utilizado. Eu não gosto dessa ideia, efetivamente, de se usar a IA para eu não ter que ler um texto jornalístico que foi produzido. Ou ainda, né, um texto de um assunto que eu preciso ler e eu não quero ler, né? Eu quero que me dê o resumo do resumo do resumo. Porque, assim, sejamos honestos, o jornal, a revista já é o resumo, né? Nenhum
Nenhum repórter, ele coloca tudo na matéria que ele teve como fonte, que ele teve acesso e tudo mais, porque senão ninguém ia ler também, e também ninguém ia É, publicar, né? Ia ter é. 20 páginas, né? Matéria investigativa de 20 páginas, quando muito é numa Piauí aqui no Brasil, olha lá ainda, né? Isso. É. O Felipe Melo aí falou uma coisa interessante no chat, né? Isso para virar um 1984 é um pulo, praticamente notícias formuladas e personalizadas para cada usuário. E aí você tocou num ponto interessante que eu não tinha refletido. É o seguinte, né? Que a gente tem que pensar. Quais as fontes também que ele está usando para trazer esse resumo? Porque no caso do horário de verão, ele pegou um monte de coisa ali, X, né? Se eu for buscar sobre política, por exemplo, será que ele vai me trazer uma revista Oeste, por exemplo? É uma coisa que eu não estou acostumado a ler e nem quero? Ou será que ele vai trazer as coisas que eu estou acostumado a ver? Porque assim, tem essa questão também. O cara que é bitolado na revista Oeste, na Jovem Pan, não sei o quê, será que o Google vai servir para ele? É algo que confirme ele, que seja um viés de confirmação para ele? Ou ele vai apresentar visões de mundo diferentes? Tem tudo isso ainda para colocar na balança, né? Só queria concluir falando o Eu. seguinte, que já tem. Pode falar. É que você falou isso, né? E aí eu fiquei curioso para ver o que que ele ia produzir, né? É Aquele. você. Aquele overview, ele não trouxe nada. E aqui, né, pegando aqui, ele teoricamente, né, não usou nenhum desses portais mais complicados de extrema direita a princípio, né? Não vou analisar isso agora aqui em live, né? Mas, né, Mas pro nosso lado da força aí, ele trouxe alguma coisa também? não Não. trouxe também nada, né? Trouxe. Só coisa mais chapa branca, assim, né? É, entendeu? É. Mas é isso, por exemplo, o mesmo que fez o portal, aquele outro portal, né, noticiar a questão do horário de verão, e a extrema-direita sempre foi muito boa em fazer isso, né, em manipular resultado de busca, em manipular a notícia com fake news. Imaginem no ano que vem, em que o modo IA vai estar gerando as coisas. E aí esses caras inundando de mentira, né, sobre o processo eleitoral, inundando de mentira, né, sobre o candidato, né, da esquerda e não sei o que lá, e eles conseguindo colocar no modo IA, né? Sim, é verdade, o Lula vai aumentar os impostos de todo mundo. Sim, é verdade, o Lula vai tirar sua casa pra dar pra Cuba, entendeu? E aí esse tipo de coisa vai ter de monte, entendeu? É muito perigoso. É muito perigoso. A gente falava já de que as fake news do Zap já era perigoso. Agora não precisa nem da fake news no Zap, né? Você só precisa abrir o Google. Ai, que coisa A maravilhosa. fake news já brota na sua busca já, né? Eu só queria concluir falando duas coisas. Primeiro que assim, já tem outros, esse não é o único, né? Tem outros processos já rolando sobre isso contra o Google e também contra outras empresas de inteligência artificial, né? E até contra a Microsoft e tal, de jornais grandes e pequenos, né? Então essa é uma briga aí que a gente vai ver muitos capítulos ainda. No Brasil, eu prevejo também que isso vai começar a acontecer logo, porque os caras vão ver essas coisas e eles vão se ligar, né? Porque assim, Estados Unidos começou com essa história de paywall, hoje todo mundo meteu paywall aqui no Brasil. É dois palitos para eles terem o mesmo entendimento aí que o Google tá lendo as matérias deles e tá dando de graça para os usuários e eles estão perdendo clique. Agora, outra consideração que eu queria fazer é mais pessoal, que é sobre o jornalismo, né? Eu sou jornalista de formação, já atuei na área e hoje eu não tô. Posso dizer que agora eu tô de volta, né? Essa questão da comunicação aqui na live, né? Mas eu tava um pouco afastado disso já há algum tempo. Cheguei a trabalhar com publicidade, né? Que foi o que me afastou mais do jornalismo, foi isso, né? Ter ido para a área de publicidade. E hoje até da publicidade eu tô afastado. Mas eu acho que assim, essa questão é muito importante porque vai lidar com o futuro do jornalismo, que já não era muito positivo. Porque assim, no meu entendimento, tá? Eu acho que esse negócio do paywall já foi um tiro no pé. Eu não vi nenhum estudo falando como é que foi, que caiu, não caiu os acessos com relação ao paywall e se a receita subiu ou não subiu. Mas eu acho que assim, cara, é uma guerra perdida. A internet começou com tudo sendo de graça para todo mundo. E você tendo como contrapartida na cabeça do leitor, assim, que a propaganda que estava pagando.
é um raciocínio tipo TV aberta, entendeu? TV aberta tá aí, nas ondas no ar, entendeu? Então eu capto ela aqui na minha TV de graça e agora é sinal digital, né? E o que paga isso são os anunciantes. É um acordo que todo mundo conhece desde sempre. Na internet sempre foi a mesma coisa. Pô, eu tô lendo essa notícia porque tem um banner aqui, ou os caras estão fazendo uma ação especial de publicidade. Você querer colocar um paywall, no meu entendimento, já foi um grande tiro no pé. Eu acho que isso não vai pegar, as pessoas não vão pagar por. Eu não pago por isso. Sinto muito meus colegas jornalistas, porque assim, é igual você pagar, e é o que acontece, inclusive, né? Você paga um Prime Video da vida, paga um Netflix da vida e ainda é obrigado a ver propaganda. Pô, você vai no cinema! Você vai ao cinema. Quem foi ao cinema recentemente? Você paga caro e assiste propaganda no cinema. Você E assiste uns 5, aí 10 minutos você. de propaganda fácil, dependendo do filme. Exatamente. Se fosse trailer, só que já é propaganda, né? Tudo bem, mas é igual TV a cabo, gente. Quem teve TV a cabo anos atrás, acho que ainda hoje é assim, né? Que eu não tenho mais TV a cabo há muitos anos. Você assistia, sei lá, o canal da Warner, quando ia pro intervalo da série, sei lá, você estava assistindo Friends. Era, sem brincadeira, uns 5 minutos de propaganda da própria Warner, dos outros programas que tinham. Nossa, era uma tortura assistir aquilo. E eu ficava pensando, cara, eu não tô pagando já isso aqui, por que que eu tô assistindo esse monte de propaganda? Enfim, então eu não acredito em paywall, eu faço de tudo para não ler coisa que tá atrás de paywall, não vou pagar, me recuso a pagar, porque eu acho que o acordo não é esse, entendeu? O acordo. Ah, eu acho que, por exemplo, você ter uma Pô, publicação como a POE, por exemplo, é diferente. Aí eu acho que você está pagando por um conteúdo diferente, conteúdo premium. Agora, eu vou pagar para ler hard news, para ler notícia que eu posso ver na televisão, no Jornal Nacional, para mim não faz sentido nenhum, entendeu? E agora, com essa questão aí do resumo de inteligência artificial do Google, eu quero ver o que esses caras vão fazer, porque nem entrar mais nos sites as pessoas vão, cara. Nem entrar mais. Quanto mais paywall, cara. Esses caras não sei em que mundo que eles vivem, sabe? Que vai colocar paywall para ler notícia, sabe? De aí, política, notícia que aconteceu. Ah, que isso. e a maravilha, né, pra gente encerrar aí, eu lembro eu já assinei vários jornais ao longo da vida, né? E aí era muito gostoso de que você assinava o jornal, então você era um pagante desse jornal, você tinha que receber toda a publicidade do jornal, porque isso não te tirava a publicidade do jornal, e o melhor de tudo, o jornal vendia o seu número de telefone para outros anunciantes virem com telemarketing pra cima de você. Então, assim, cara, é maravilhoso esse mundo, sabe? Me espanta E que, por sabe o que é o exemplo. pior, Guilherme? Ah, Pro jornalista lá na ponta ganhar um salário, ó. uhum, com certeza, com certeza. Mas os Marinhos, né? Os Farias e os vários sobrenomes aí, né? Tem suas mansões, seus iates, seus carros, né? Enfim. Vamos pro assunto principal da live para a gente poder encaminhar Seus para encerrar. bancos, né? Seus bancos, né? Tem Os uns aí que bancos, tem é até verdade. bancos agora.